galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam bem. Galerinha, na aula de hoje, então, nós daremos continuidade ao conteúdo ali sobre a estrutura do nosso planeta Terra. Porém, essa aula nós iremos focar, então, nas placas tectônicas e no limite entre essas placas. Então, primeiramente, pessoal, o que são as placas tectônicas? Então, as placas tectônicas são grandes blocos que dividem a crosta terrestre. Se formaram devido à pressão que as camadas internas da Terra exercem sobre a crosta. E a pressão exercida na estrutura interna dá origem a uma dinâmica chamada de movimento de convecção. Então vocês não podem esquecer, pessoal, que a estrutura interna da Terra, a composição interna do nosso planeta, ela exerce uma extrema pressão sobre a nossa crosta terrestre. Isso fez com que a nossa crosta ela se desfragmentasse e formasse grandes blocos, tá bom? Esses grandes blocos são chamados de placas tectônicas. Pessoal, o que é esse movimento de convecção, então, que eu falei anteriormente para vocês? Esse movimento de convecção, pessoal, é um movimento que o magma faz procurando seu resfriamento na estrutura interna do nosso planeta Terra. Então, o magma derretido, tá bom? Que é a massa menos densa, ele sai próximo ali do núcleo, ele sobe em direção ao manto, onde ele resfria, ele resfriando, ele se torna uma massa mais densa e retorna para o núcleo, tá bom? Chegando próximo ao núcleo ali, ele vai se esquentar novamente, vai derreter novamente, vai se tornar uma massa menos densa, vai subir novamente para o manto, vai se resfriar, se tornar mais denso e voltar novamente para ali as proximidades do núcleo. Isso dá origem a um ciclo de resfriamento desse magma, tá bom? Que é chamado de movimento de convecção. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor, tá? Então essa chama aqui, ela está representando o nosso núcleo, certo? E aqui em cima essas rodinhas estão representando esse movimento de convecção. Então vocês veem que ela sai superaquecida, né? No estado mais líquido ali das proximidades ao núcleo. Ela sobe ali até mais próximo à superfície, onde ela vai resfriar. Ela resfriando, ela se torna ali uma massa mais densa. Volta para as proximidades ali do núcleo, onde ela vai se esquentar novamente. Esquentando novamente, ela vai se tornar mais fluida, né? Menos densa, vai subir procurando o seu resfriamento e retornar ali mais densa para o núcleo. Então esse é o movimento de convecção. Esse movimento, pessoal, vocês podem compará-lo também com uma panela de água fervendo. Por que vocês podem comparar com uma panela de água fervendo? Porque acontece a mesma coisa. A água do fundo da panela, então, que está mais aquecida, ela sobe em direção à superfície, procurando um resfriamento. Ela se resfriando, ela se torna uma massa mais densa e retorna novamente para o fundo da panela, onde ela vai se esquentar novamente, vai borbulhar, procurando o seu resfriamento, né, até a próxima superfície. Ela vai se tornar mais densa e vai voltar. Tá? Isso dá origem àquele borbulhamento, né, que ocorre ali quando a água está fervendo numa panela ou numa chaleira, numa leiteira, tá bom? Galerinha, aqui nessa imagem, então, eu coloquei para vocês a estrutura interna do nosso planeta Terra, tá? Para que a prof consiga ali mostrar para vocês como que acontece esse ciclo de resfriamento do magma que dá origem, então, ao movimento de convecção. Então, aqui, pessoal, nessa imagem, então, vai ficar mais claro para vocês entenderem o ciclo que o magma faz. Então, o magma, ele sai das proximidades ali do núcleo, tá? Então ele sai de próximo ali do núcleo, ele vai até o manto superior, onde ele vai procurar o seu resfriamento. Resfriando, ele se torna mais denso e retorna ali para o núcleo. E isso dá origem ao ciclo que eu falei para vocês, tá bom? Retornando então às placas tectônicas, pessoal, esses grandes blocos, tá bom, que estruturam a nossa crosta terrestre, elas são divididas em 15 grandes porções. Essas 15 grandes porções, então, dão origem às 15 placas tectônicas. Então, as placas tectônicas que nós temos ali distribuídas na nossa crosta terrestre são a placa do Pacífico, a placa de Nazca, a placa sul-americana, a placa de Cocos, a placa do Caribe, a placa norte-americana, a placa da África, a placa Arábia, a placa do Irã, a placa euroasiana, a placa das Filipinas, a placa do Pacífico, a placa indo-australiana e a placa da Antártica, ok? Então são as 15 placas tectônicas que correspondem ali à crosta terrestre. E essas placas tectônicas, pessoal, elas estão ali em constante movimento. Esses movimentos também são chamados de limites, tá? Então, o limite entre as placas tectônicas. Esses limites, eles podem ser divergentes, convergentes ou transformantes. Quem quiser acompanhar a prof pela apostila, esse conteúdo está lá na página 21 a 24 da apostila de vocês, tá bom?
Então, começando pelo limite divergente. O limite divergente é quando ocorre o afastamento entre duas placas tectônicas. Então, quando ela se afasta. Esse afastamento entre as placas, pessoal, ele ocasiona ali falhas, crateras, tá bom? E fendas na crosta terrestre. Um exemplo, então, ali é o Rift Valley. O Rift Valley é uma fenda, então, que foi ocasionada devido ao afastamento de duas placas tectônicas. O próximo limite, pessoal, é o limite convergente. O limite convergente, então, é o choque entre as duas placas tectônicas, tá? E ao se chocar, pessoal, elas dão origem ali aos dobramentos na litosfera. Esses dobramentos, pessoal, eles são como as cadeias de montanhas, né? Nós temos ali o Alpes, a cadeia montanhosa do Alpes, e também temos a cordilheira do Himalaia, tá bom? Então, ali são grandes transformações no relevo, né? São grandes dobramentos que se originaram a partir ali da convergência de duas placas tectônicas. Então, elas se chocaram, o choque ele ocorreu ali a alteração do relevo. E por último, pessoal, nós temos ali o limite transformante. O limite transformante, então, é o limite em que ocorre o atrito entre as duas placas tectônicas. Esse atrito entre as placas tectônicas dão origem, então, aos terremotos, maremotos, né? E os demais abalos sísmicos. E aqui embaixo eu coloquei a imagem de um terremoto para vocês. Esse terremoto aconteceu no Haiti, tá bom? Galerinha, após a compreensão desse conteúdo, então, eu vou pedir para que vocês abram a apostila de vocês lá na página 24, 25 e 26. Vocês irão realizar a atividade que está nessas páginas, tá bom? Lá na página 15 da apostila de vocês tem essa tabelinha. E vocês irão completar essa tabelinha ali, citando as principais características do limite divergente, convergente e transformante, quais são as consequências de cada uma delas, e depois vocês vão fazendo uma pesquisa na internet de alguns exemplos que aconteceram, tá bom? Então, vamos citar os exemplos ali embaixo. Eu citei alguns anteriormente, mas vocês podem pegar exemplos novos. Após completar a tabela, vocês irão fazer uma outra atividade, porém essa está lá no livro de atividade de vocês, lá no LA de vocês. Está na página 7, vocês vão fazer apenas o exercício de número 6. Então, não esqueça, é para fazer apenas o exercício de número 6. Galerinha, por hoje é isso então. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Essa semana nós teremos uma aula pelo Zoom e nessa aula a prof irá revisar este conteúdo e tirar algumas dúvidas de vocês também. E também irei fazer a correção das atividades, tá bom? Um beijo para todos vocês e até a nossa aula pelo Zoom.